Antes de mais, bem-vindo a este percurso. Nós estamos aqui para aprofundar o Evangelho de Marcos. Temos começar já hoje o primeiro versículo do capítulo 1. Iremos percorrer todo o Evangelho de Marcos até terminar na 11ª sessão, o último capítulo. Bem-vindo, é muito bom que estejas aqui. Estou muito feliz pela tua presença. Com certeza que é um grupo que vai crescer, nós iremos convidando outras pessoas para se juntar a nós. Comecemos com uma pequena introdução à Bíblia. O livro do Evangelho segundo São Marcos é um dos 73 livros que para nós católicos compõem a Bíblia. Eu disse já para nós católicos porque a Bíblia é um livro, a literatura partilhada por várias religiões, várias sensibilidades, e para nós tem 73, são 46 do Antigo Testamento e são 27 do Novo Testamento. Os nossos irmãos protestantes são um pouco menos, o Novo Testamento é igual para nós e para eles, mas no Antigo Testamento eles não consideram alguns livros, são alguns livros já tardios, alguns dos quais até já escritos em grego do Antigo Testamento, e a mesma coisa os judeus. Os judeus também não consideram esses livros que os nossos irmãos protestantes também não incluíram na Bíblia, ou deixaram de incluir a partir do século XVI com Lutero e Calvino. No Antigo Testamento, para os judeus, eles consideravam 3 grandes partes do Antigo Testamento. Era o Tanakh, a Torá, os escritos, a Torá, a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, os escritos, são os livros escritos históricos, os escritos sapienciais, os salmos, e depois os profetas maiores e profetas menores. Eu mostro aqui um pequeno apanhado daquilo que nós temos então na Bíblia. Começamos com a Torá, dos nossos irmãos judeus, a qual nós chamamos de Pentateuco. São 5 livros, começa com o Gênesis, acaba com o Deuteronômio, e tem também o Êxodo, o Levítico, Números. Depois temos uma série de livros históricos. Depois temos aquilo que nós chamamos livros sapienciais ou poéticos. E depois temos os profetas maiores e profetas menores. Já na parte do Novo Testamento, começamos com os 4 Evangelhos. Nós vamos debruçar-nos sobre o Evangelho de Marcos. Depois temos os Atos dos Apóstolos, as cartas e, finalmente, o Apocalipse, escrito por São João. 73 livros, nós vamos começar a trabalhar no Evangelho de Marcos. Muitos de nós estamos familiarizados com o caderno de oração, outros talvez não. O que é este caderno? É um caderno em que nós vamos apontando as palavras que vamos recebendo, que vamos ouvindo, aquilo que nos vai tocando, porque sabemos que a nossa memória é muito fraca e às vezes até há coisas que nos dizem muito, mas passados uns dias já não nos lembramos, sabemos que gostámos, que nos tocou e já não sabemos em quê. Então, para que nós possamos guardar uma certa memória do nosso caminho de santidade, o caminho que vamos fazendo com o Senhor, existe este caderno. E no fundo a Bíblia é em certa parte isto mesmo. É um grande e longo caderno de oração. É um caderno no qual, ao longo de cerca de 1000 anos, o povo de Deus foi registando, como sentiu o sinal dos tempos, aquilo que lhes parecia que Deus lhes ia dizendo através dos acontecimentos, através das profecias, através dos momentos difíceis, como os exílios no Egito e depois mais tarde no Egito, o exílio na Babilónia, as sucessivas destruições e reconstruções do templo. Tudo isso o povo de Deus foi registando e foi interpretando. E isto foi muito importante para Jesus. Jesus, quando começou a sua vida pública, por exemplo, no Evangelho segundo São Mateus, ele está na sinagoga, abre a Bíblia no livro de Isaías e lê: "O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres."
Vemos também Jesus, quando se encontra no deserto a ser tentado pelo demónio. Jesus resiste às suas tentações através desta memória. Nem só de pão vive o homem, adorarás o Senhor teu Deus, etc. Como nós podemos ler na Evangelii Gaudium, que é a primeira encíclica do Papa Francisco, A Alegria do Evangelho, no número 175 diz isto: o estudo da Sagrada Escritura deve ser uma porta aberta para todos os crentes. A evangelização requer a familiaridade com a Palavra de Deus, e isto exige que as dioceses, paróquias e todos os grupos católicos proponham um estudo sério e perseverante da Bíblia e promovam igualmente a sua leitura orante, pessoal e comunitária. Nós não procuramos Deus tateando, nem precisamos de esperar que Ele nos dirija a palavra, porque realmente Deus falou. Já não é o grande desconhecido, mas mostrou-se a si mesmo. Acolhamos o tesouro sublime da palavra revelada. Fim de citação. A melhor forma de nós descobrirmos a nossa missão é deixarmos-nos alimentar dia a dia, semana após semana, mês após mês, tal como Jesus fez no tempo dele. Deixarmos alimentar pela palavra de Deus, construirmos o nosso itinerário à luz da palavra de Deus, para cumprir a missão que cada um de nós é. Quando nos metemos a ler a Bíblia, às vezes podemos ter uma sensação de estarmos um bocado perdidos, não sabermos bem orientar-nos lá dentro. Parece-nos às vezes que a Bíblia é uma selva ou uma densa floresta com árvores de todo o tipo e que não sabemos onde é que umas começam, outras acabam. Era bom termos uma espécie de placas sinalizadoras na Bíblia. Era bom termos uma espécie de caminho que nos permitisse adentrar e encontrar nosso caminho na Sagrada Escritura. Será que existe algum fio condutor na Bíblia? Será que existe algum evento para o qual toda a Bíblia converge? Para nós cristãos, sim. O próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave de leitura de toda a Sagrada Escritura. Jesus Cristo é o ponto de convergência de todo o Antigo Testamento e é o ponto de partida de todo o Novo Testamento. E alguns poderão dizer, mas como é que Jesus Cristo é a chave de leitura se ele aparece já quase no fim da Bíblia? O próprio Jesus Cristo nos responde. No capítulo 24 de São Lucas, quando Jesus fala aos discípulos de Emaús, Jesus, começando por Moisés e seguindo todos os profetas, portanto, todo o Antigo Testamento, Jesus explica aos discípulos de Emaús, em todas as Escrituras, tudo o que lhe dizia respeito. O próprio Jesus Cristo revela-se a si mesmo como a chave de leitura de todas as Escrituras. E vemos na sua vida, muitas vezes, Cristo que faz as coisas dizendo que é para se cumprir as Escrituras. E nos Evangelhos aparece quase como um refrão, muitas vezes, para que se cumprissem as Escrituras, etc, etc. E, sobretudo, nos momentos fundamentais da vida de Jesus. Por exemplo, no início da sua missão, Cristo lê a passagem de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. E ele assume esta missão anunciada por Isaías 8 séculos antes. Ou, nos momentos de tentação, Jesus Cristo combate o demónio usando as palavras da Sagrada Escritura que ele conhecia bem. Ou então, sobretudo na sua cruz, o que é que Cristo diz? As palavras de um salmo: meu Deus, porque me abandonastes? Assim, toda a Sagrada Escritura converge em Cristo. Toda a Sagrada Escritura aponta para Cristo e Cristo dá sentido a toda a Sagrada Escritura. Daí que não é mal nenhum, bem pelo contrário, é bem aconselhável começarmos a leitura da Bíblia pelo Evangelho, pela própria pessoa de Cristo. E depois, com esta chave de leitura, podemos ir para o resto da Bíblia, conhecer tudo aquilo, todas as riquezas que o Senhor nos quer dar aí. Posto isto, coloca-se-nos então uma questão, ou pode colocar-se. Então, o que são os Evangelhos? Os Evangelhos, uma coisa que não são, é um relato da vida de Jesus.
No ano passado, em 2023, uma das coisas que marcou o país, que também marcou a mim, foi a morte do comendador Rui Naveiro. E por essa altura eu li a biografia dele. Li uma biografia da autoria de José Luís Peixoto, Almoço de Domingo. Nessa biografia, é um registro biográfico, o autor, José Luís Peixoto, procura contextualizar a vida de Rui Naveiro desde o seu nascimento, as origens familiares, naquela aldeia do Alentejo, e depois procura documentar o seu percurso de vida, a construção daquela grande empresa e, sobretudo, a atuação de um homem, de um humanista, de um homem preocupado com os outros, preocupado também em fazer crescer a sua empresa, mas também um homem preocupado com os outros. E toda a infância, todo o percurso de vida, o casamento, o nascimento dos filhos, o nascimento da empresa, tudo isso está documentado nessa biografia, nesse livro, Almoço de Domingo. Ora, no caso do Evangelho segundo São Marcos, por exemplo, que é aquele no qual nós nos estamos a debruçar, o Evangelho segundo São Marcos começa precisamente com Jesus a ir ter com João Batista para ser batizado. Já Jesus teria uns 30 anos. No Evangelho segundo São Marcos nada nos é dito sobre a infância de Jesus. Não conhecemos onde ele nasceu, não conhecemos nada da sua infância, dos Reis Magos, do nascimento em Belém, da fuga para o Egito, da matança dos inocentes pelo rei Herodes, a apresentação no templo. Não sabemos nada disso, porque para Marcos não lhe pareceu importante, tendo em conta a finalidade, tendo em conta a forma como ele escreveu o Evangelho. No fundo, os Evangelhos, todos eles, são um relato da morte, do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus, cada um deles precedido de uma introdução mais ou menos longa, consoante o Evangelho em causa. Os Evangelhos foram escritos por 4 autores que escreveram sobre o mesmo assunto, Jesus Cristo. Mas cada um dos evangelistas fê-lo segundo a sua própria olhar, a sua própria sensibilidade. Tem uma perspectiva própria, tem o seu ponto de vista, que é o da fé. Como nós, embora façamos coisas em comum, sentimos-lo de forma diferente. Por exemplo, no fim de semana passada, eu e meu marido fomos a Fátima e estivemos na missa do Carmelo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele falava no final da homilia, da forma como se sentiu sensibilizado com a forma como o frade falou de Santa Teresinha e do próprio Evangelho. Eu estava encantada com a veneração das relíquias e com a entrega do botão de rosa, porque para mim significou muito receber um botão de rosa benzido, tendo em conta o símbolo que teve para Santa Teresinha. E assim é com os evangelistas, o mesmo homem, Jesus, os mesmos factos, a sua mensagem, a sua palavra e vida, e 4 versões, 4 perspectivas diferentes. O ponto comum é que os evangelhos nasceram de uma vida com sentido, a vida de Jesus, para darem sentido à vida de todos os homens. Porque foi dado conhecer Jesus pela fé, aqueles 4 autores dos Evangelhos sentiram a necessidade de transmitirem, de comunicarem a sua fé, não só àqueles para quem falavam naquele momento, mas a todos os homens futuros, aqueles que, como nós, agora têm contacto com a leitura do Evangelho e podem refletir e sentir a presença de Jesus nas suas vidas. Marcos transmite esta interpretação, esta mensagem de Jesus segundo a sua própria forma de ver. Ele viveu em Roma, ele falava para os romanos numa época muito conturbada, na época de Nero, em que havia muita conturbação social, cultural, económica, política e, portanto,
ele falava nesse meio para esses homens. No entanto, Marcos escreveu de forma muito concreta a mensagem de Cristo, precisamente para aquelas pessoas, naquele contexto. É então uma obra teológica e catequética, porque ele queria que a mensagem de Cristo chegasse a eles. E ao escrever dessa forma, podemos ser tentados a fazer uma interpretação demasiado fundamentalista ou demasiado subjetivista, acreditando que a palavra é aquela e, portanto, é assim que deve ser entendida, tal qual foi escrita, ou pensando, não é bem assim, ele queria dizer que isto não é totalmente verdade. E entre um extremo e outro, encontra-se a verdade do Evangelho, que tem que ser entendida no meio termo, compreendendo realmente qual é a mensagem de Cristo, tentando compreender a pessoa de Jesus Cristo. Temos estado aqui a falar de Marcos, de São Marcos, mas quem é então este homem que está por trás do evangelista? Sabemos bastante coisas sobre São Marcos, ao contrário de Mateus ou até de Lucas. Sobre São Marcos sabemos, ele é referido nos Evangelhos, é referido, peço desculpa, nos Atos dos Apóstolos e depois é referido nas cartas de Paulo e de Pedro. Marcos terá, no tempo de Jesus, no tempo da paixão e morte e ressurreição de Jesus, Marcos seria porventura um adolescente, talvez um jovem. Ele terá conhecido Jesus, talvez não privado, mas conhecido. Sabemos que a mãe de Marcos era uma senhora abastada de Jerusalém e a casa dela foi uma das primeiras igrejas de Jerusalém. Era um local onde os cristãos se reuniam ao domingo para celebrar a sua fé, para celebrar a Eucaristia. Sabemos que Marcos acompanhou Paulo durante a sua primeira viagem. Era discípulo de Paulo e acompanhou Paulo depois da sua conversão, após ter estado naqueles 13 anos de compasso de espera, chamado pelos apóstolos, é enviado a evangelizar e Marcos acompanha Paulo. No entanto, a uma determinada altura, Paulo decide deixar o litoral e passar mais para o interior, zonas mais perigosas. Menos conhecidas, menos comerciais, e aí Marcos acobarda-se e Paulo não gostou disso. Mais tarde, Marcos vai oferecer-se para acompanhar de novo Paulo e Paulo vai recusar, não quer. Acha que ele é o menino da mamã, que não tem maturidade suficiente e não se deixa acompanhar por Marcos. No entanto, sabemos que mais tarde, quando Paulo vai preso para Roma, Marcos acompanha-o e presta-lhe assistência. Marcos é levado para Roma por Paulo. Ele saberia falar latim. Paulo também, aliás. Mas Pedro não. E é por isso que mais tarde, quando Pedro vai para Roma, Paulo cede, como por assim dizer, o seu discípulo a Pedro. E Marcos serve de tradutor a São Pedro, em Roma, e também serve, é uma espécie do seu secretário pessoal. E é neste contexto que Marcos é chamado, nos anos 60, há quem diga que poderá ter sido depois de 55, mas terá sido porventura nos anos 60, no máximo até 69. Porquê? Porque no ano 64 deu-se o incêndio de Roma, aquele famoso episódio em que Nero vai culpar os cristãos e é a partir desse incêndio de Roma em 64 que começa a grande e sangrenta perseguição aos cristãos, que só haverá de terminar muito mais tarde, no século IV, já em 313, com o imperador Constantino. Marcos serve de tradutor. Marcos terá escrito em seu Evangelho, talvez antes, talvez depois deste incêndio de Roma, porque este incêndio é muito importante, porque então começa a perseguição e foram os próprios romanos que terão pedido a Marcos para ele colocar por escrito aquilo que ele ia ouvindo de Pedro, aquilo que eles iam ouvindo de Pedro, as pregações de Pedro, a forma como Pedro anunciava a paixão e morte de Jesus e a ressurreição de Jesus aos cristãos, aos romanos, aos cristãos de Roma.
Terá sido antes de 70, porque em 70 deu-se a destruição do templo em Jerusalém. Ora, se o Evangelho tivesse sido contemporâneo da destruição ou posterior a essa destruição, Marcos teria com certeza falado disso, e ele não fala. E por isso, então, nós datamos o Evangelho de Marcos, algures nos anos 60. Marcos é o segundo Evangelho que aparece na Bíblia, aparece a seguir a Mateus. Isto porque durante muito tempo se pensou que o Evangelho de Marcos era um pequeno resumo do Evangelho de Mateus. Hoje sabemos que não é bem assim. Marcos foi o primeiro Evangelho a ser escrito, a seguir terá escrito Mateus, para uma população diferente, para os judeus. A seguir terá escrito Lucas, também ele para uma população diferente, para os pagãos gregos, uma vez que Lucas era companheiro de Paulo, acompanhava Paulo, e depois, mais tarde, será então escrito João, também numa perspectiva diferente, é para um público mais universal, para uma igreja sofredora, em que já não se centra tanto nos episódios propriamente dito, mas é aliás conhecido como o Evangelho dos Sinais. João senta-se sobretudo nos sinais. Marcos é então aquele que começou por ser o discípulo de Paulo, que era filho de uma cristã desde a primeira hora de Jerusalém, acompanha Paulo e depois torna-se então o discípulo de Pedro, e a pedido então dos romanos, ele escreve, põe por escrito os ensinamentos de Pedro, põe por escrito a boa nova, o Evangelho de Jesus de Nazaré, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo. Tal como Paulo disse, Marcos é então um judeu de Jerusalém, mas que está em Roma, no meio de romanos. É o tradutor de Pedro, discípulo de Pedro, e escreve o seu Evangelho essencialmente para ser lido. Embora tenha sido escrito em grego, escreve para ser lido, para ser anunciado e proclamado essencialmente a romanos, os romanos dos anos 60 da nossa era. Como ele é de Jerusalém, naturalmente que ele tem um excelente conhecimento dos costumes judaicos. No entanto, os seus destinatários não são judeus e não são da Terra Santa, não conhecem os seus costumes. Quando comparamos com Mateus, nós vemos que há muito poucos elementos sobre, por exemplo, o cumprir das profecias do Antigo Testamento. Há muito poucos elementos sobre o judaísmo. Isso não interessa. Há poucos elementos sobre a lei, a Torá, e ouvimos muito poucas coisas sobre as controvérsias que sempre houve com os escribas e com os fariseus. Por outro lado, temos costumes judeus que são explicados. Por exemplo, no capítulo 7, Marcos sente a necessidade de esclarecer que os fariseus têm o costume de se lavar frequentemente e até ao pescoço. Depois, há palavras que são explicadas. Por exemplo, quando Jesus está sobre a cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Ou Talitá cum, menina, levanta-te. Marcos dirige-se a pessoas que não conhecem nada de aramaico. E depois há também a dimensão universal da Boa Nova e a evangelização dos pagãos. Por exemplo, em Marcos, nós encontramos uma dupla multiplicação dos pães. Uma do lado da Terra Santa e outra do lado dos pagãos, na margem esquerda do Rio Jordão. Depois, gramaticalmente, também encontramos alguns latinismos que são muito próprios de Marcos. Embora o Evangelho tenha sido escrito em grego, há sim algumas expressões que se assemelham mais à construção sintática latina. Por outro lado, nós sabemos que os romanos são um povo muito prático. E por isso, as histórias em Marcos são histórias muito curtas e muito rápidas. Há muito poucos ensinamentos e discursos, muito poucas divulgações teóricas. Há praticamente 2 grandes discursos no Evangelho de Marcos. Tudo o resto são histórias que se sucedem imediatamente umas às outras. Aliás, imediatamente a seguir é uma expressão que encontramos muito em Marcos.
Depois desta introdução mais geral, mas parece que era bastante importante, vamos agora então tentar mergulhar mais profundamente no Evangelho de Marcos. Hoje ficar-nos-emos pelo primeiro versículo do capítulo 1. Ao contrário de outros evangelistas, nomeadamente Lucas e João, Marcos não declara claramente a intenção do seu livro. Marcos começa o seu Evangelho por dizer que é o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Já no Evangelho de João, tal como no de Lucas, esse objetivo é claramente mencionado, nomeadamente na parte final. São os últimos 2 versículos do Evangelho segundo São João, que eu leio. Muitos outros sinais miraculosos realizou ainda Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditar-te que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e, acreditando, ter-te a vida nele. Para João, o objetivo é claro. Ele quer mostrar a identidade de Cristo, de Jesus, que é Cristo e que é Filho de Deus. E que a descoberta desta identidade nos possa colocar em caminho, em movimento, nos possa colocar num percurso, para que nos possamos converter, crendo, acreditando ter-nos a vida nele. E para que a descoberta desta identidade, este acreditar, nos possa levar a fazer uma escolha, a escolha para a vida, para que acreditando terdes a vida nele. É uma escolha que João nos quer propor. Se João explicita a sua intenção no final do seu livro, Lucas é muito mais prático e declara-a logo nas primeiras linhas do seu texto. Visto que muitos empreenderam compor uma narração dos factos que entre nós se consumaram, como nulos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e se tornaram servidores da palavra, resolvi eu também, depois de tudo, ter investigado cuidadosamente desde a origem, expô-los a ti, por escrito e pela sua ordem, caríssimo Teófilo, a fim de reconheceres a solidez da doutrina em que foste instruído. Lucas é um homem da ciência, um médico e companheiro de Paulo que se propõe a narrar fatos devidamente documentados para facilitar a fundamentação da nossa fé e dos ensinamentos e sinais de Jesus. O Evangelho de Marcos começa com esta palavra pouco habitual, que parece um pouco fora de sítio: início do Evangelho. Ninguém começa um livro a dizer que é o início do livro, ou uma carta a dizer que é o início da carta, ou um e-mail. Mas o Evangelho de São Marcos, a verdade é que na altura os escritos circulavam um pouco com folhas soltas e, portanto, era importante marcar que era a primeira página do livro. Por outro lado, a Igreja sempre entendeu este início como um início menos físico, mas mais um início de qualquer coisa. A Boa Nova é suposto ser o início de algo. Eu trabalho num barco, agora estou a descansar, estou em casa de folga, mas em breve vou partir para uma nova missão. Nesta altura, a empresa para a qual eu trabalho está a preparar para a nova missão, para a nova viagem, está a reunir mantimentos, a garantir que a manutenção está feita, que a tripulação estará preparada, que há tripulação. Estão a tratar para que esteja tudo preparado, para quando nós chegarmos, podermos dar início à nossa missão. E assim é também com o Evangelho. O Evangelho é suposto ser o início de qualquer coisa e ser discípulo de Jesus, entrar em relação com Jesus, é sempre dar o início. Da mesma maneira que na minha missão a empresa está a tratar tudo para que tudo esteja preparado, com o Evangelho também é assim. Jesus já pensou em tudo. Ele, quando envia os 72 discípulos, diz: não levem 2 túnicas, não levem umas sandálias, nem bolsa, nem alforjes. Não vai ser preciso, porque tudo está preparado. O trabalhador não merece o seu salário, diz Jesus. E até noutra parábola, Jesus diz: até os passarinhos do campo têm que comer, e vós faleis mais do que os passarinhos. Não vos preocupeis com o que deveis comer, nem com o que ireis vestir.
Deus tem tudo preparado, tudo está pensado. E então, estamos no início do Evangelho. Trata-se do início do Evangelho, mas nos capítulos seguintes, nos versículos seguintes a este versículo primeiro, do primeiro capítulo, o Evangelho fala-nos do mensageiro. Vou enviar à tua frente o mensageiro. Em grego é a mesma palavra. É a palavra que em grego deu anjo em português. Anjo é aquele que dá uma mensagem. Mesmo em Fátima, as aparições da Virgem Maria fazem-se preceder das mensagens do anjo que prepara os pastorinhos. É sempre alguém que vem, uma mensagem que é uma mensagem destabilizadora. Por isso, nós muitas vezes traduzimos esta mensagem por notícia. Boa notícia, aliás, evangelho é eu, é um prefixo, que em grego significa um radical, que em grego significa bom, uma boa mensagem, uma boa notícia. Eu tenho uma vida bastante atarefada durante a semana, meus dias estão muito pensados. Eu levanto-me muito cedo, faço a minha higiene, pego na mochila, pego no carro, vou para o comboio, chego, saio do comboio, vou para a escola, entro na escola, dou as minhas aulas, saio a correr para poder apanhar o comboio, volto para casa. Aquilo que eu não quero no meu dia-a-dia é que uma notícia, não quero. Se eu tiver uma notícia, significa que vai destabilizar o meu dia-a-dia. E muitas vezes, com o Evangelho, nós temos esta mesma atitude. Nós estamos tão instalados na vida, temos a nossa vida de tal modo pensada, estamos de tal modo encarreiramos às vezes aos 20 e nunca mais encarreiramos até aos 60. Hoje em dia já não é bem assim, mas pronto. Não estamos despertos, não estamos disponíveis para esta notícia. Para esta mensagem estabilizadora. Aquilo que Marcos nos propõe no início do Evangelho é que estejamos preparados para nos deixar transformar, para nos deixar desinstalar, para deixar que algo mude. Vem uma mensagem, vamos ser receptores de uma mensagem. Quem é Jesus Cristo? A resposta a esta pergunta encontramos-la nos Evangelhos e desde logo em São Lucas, quando refere a passagem da aparição do anjo a Maria, diz que o anjo lhe disse: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus, hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus. Em São Mateus, também, na aparição do anjo, não a Maria, mas a José, São Mateus refere: Em sonhos, o anjo do Senhor apareceu a José e disse: Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Há aqui uma diferença entre quem vai dar o nome ao menino, se é Maria, se é José. Mas isso tem a ver com a própria cultura do povo a quem o Evangelho se dirige. São Mateus dirigia-se ao povo hebreu, ao povo hebraico e, portanto, respeitou a mentalidade do povo, dizendo que era José quem dava o nome ao menino, porque para os hebreus a mulher tinha um papel subalterno e não dava nunca o nome a seus filhos, era o pai que tinha essa função. Em São Marcos não temos referência a este episódio, mas São Marcos inicia o Evangelho dizendo que é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Jesus é o mesmo, é o Deus que salva. Jesus é uma abreviatura aramaica de um nome hebraico que era Josué e que aparece muito na Bíblia. Desde logo é o companheiro de Moisés, que depois da morte de Moisés, é ele que encaminha, é ele que dirige o povo para a terra prometida. Fazendo esta experiência de um Deus que salva, um Deus que dá a terra prometida. Aparece a palavra Josué, portanto a personagem Josué aparece no Êxodo, na figura de Josué, aparece em José, pai de Jesus,
e aparece noutros personagens da Bíblia. José de Arimateia, José o 10º filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito e depois, tornando-se um grande administrador do faraó, acaba por levar o pai e os irmãos para o Egito, num tempo de fome, e para que eles não morressem à fome. Tal como este José, o José do Egito, o pai de Jesus em si tem uma dimensão de futuro. Significa Deus acrescentará, Deus fará o seu papel. Jesus é aquele que salva já, neste momento, hoje. E daí que Jesus começa a ser chamado de Jesus o Cristo, o ungido, o Messias, aquele realmente que vem libertar o povo, vem libertar-nos de todo do pecado, vem libertar-nos de todas as amarras, de tudo aquilo que nos impede de sermos felizes. Daí que Jesus tenha perguntado aos apóstolos um dia: quem dizem que eu sou? E quando lhes dizem, uns dizem que és Elias, enfim, ele pergunta a Pedro: e tu? Quem achas que eu sou? E Pedro diz: tu és o Messias. Porque Pedro já tinha descoberto que Jesus era realmente o libertador, aquele que vinha para nos libertar de todo o pecado, de tudo aquilo que nos impede de sermos realmente libertos para Deus, para o Senhor, para um futuro que nos aproxima da terra prometida. A Filomena acabou-nos de falar desta faceta de Jesus ser o Cristo, ser o Messias. Mas Marcos vai mais longe. Diz que é o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esta parte final deste primeiro versículo, deste título do Evangelho segundo São Marcos, faz toda a diferença. Ser filho faz diferença. Todos nós sabemos, todos nós somos filhos, todos nós estamos aqui, somos filhos. E ser filho faz com que nós herdemos desde logo dos nossos pais uma carga genética, que é importante. Por exemplo, quando alguém descobre que tem câncer ou que tem uma doença degenerativa, imediatamente, hoje em dia, todos os seus descendentes fazem exames para perceber se também eles têm esse gene, se também eles têm essa propensão. Somos herdeiros de uma carga genética. Além disso, ser filhos faz de nós herdeiros de um património que pode ser financeiro, pode ser material ou que pode ser simplesmente um património social. Acompanhámos recentemente a coroação do rei Dom Carlos de Inglaterra e vimos todas aquelas famílias nobres que quiseram estar presentes naquele momento. Naturalmente houve momentos que eram reservados a quem era herdeiro dessa herança social, digamos assim. Por exemplo, o nosso Dom Duarte, na altura, esteve lá, ele em Portugal, não tem poder nenhum político, embora seja ouvido, mas esteve lá precisamente porque era filho de alguém que lhe conferiu esse direito. Depois, somos também herdeiros de um património. E todos sabemos que eu não sou muito entendido em direito, mas, de facto, ser filho de alguém que teve património concede-nos um direito, após a morte do nosso antepassado, concede o direito aos herdeiros de herdar aquele património, seja ele imóvel, seja ele móvel, seja ele financeiro.
E já no tempo dos romanos era assim. No tempo dos romanos, e não nos esqueçamos nunca que São Marcos fala para romanos, já nos tempos dos romanos, um pai não tinha o direito, não era possível a um pai deserdar os filhos. Aliás, havia até uma jurisprudência, que agora cujo nome eu não consigo recordar, mas havia uma jurisprudência que, imaginemos que eu sou pai e quero deserdar os meus filhos. E vou vender o meu património ao desbarato, vendo aproximar-se a hora da minha morte, vou vender o meu património ao desbarato para, de algum modo, deserdar os meus filhos. Isso não era possível no Império Romano, do tempo de Jesus, do primeiro século. Havia então jurisprudência que permitia aos filhos levar, após a morte do ano passado, ir a tribunal e reclamar o seu direito àquela herança. Jesus é o Filho de Deus. E o Pai não é um Pai qualquer. O Pai é o próprio Deus. É o Senhor do Universo. É o Criador. É o Criador. Tudo aquilo que vemos à nossa volta, ainda que tenha sido fabricado por nós, tudo é criação de Deus. Tudo isto veio do nada. Deus criou gratuitamente. Deus criou voluntariamente. E faz de Jesus, herdeiro de toda esta criação. Acontece, porém, que Jesus faz de nós irmãos. Recordemos aquela passagem quando Maria e os familiares próximos de Jesus, vendo que Jesus começava a falar do sofrimento, começava a falar da cruz, eles procuram chamar Jesus à razão. E quando Jesus está a ensinar, alguém diz a Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. O que é que Jesus diz? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Ou seja, se cada um de nós ouvir a palavra de Deus e a colocar em prática, que é como quem diz, entrar neste percurso do Evangelho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, todos nós que entrarmos neste percurso, que ouvirmos a palavra de Deus e a colocarmos em prática, somos irmãos de Jesus. Irmãos e amigos. Mas irmãos, logo somos herdeiros. É este o raciocínio que São Paulo fará mais tarde. Numa das cartas, agora não recordo a quem. Início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ora, este título é o primeiro ponto do plano que Marcos tem para o seu Evangelho. Mas o seu Evangelho tem 3 pontos. O segundo ponto está precisamente no meio do Evangelho. No capítulo 8, nos versículos 27 a 30. Eu leio. Jesus partiu com os discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, fez aos discípulos esta pergunta. Quem dizem os homens que eu sou? Disseram-lhe João Batista. Outros, Elias. E outros, tu és um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou-lhes. Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Messias. Ordenou-lhes então que não dissessem a ninguém. Este é o segundo ponto e que reparem como está estritamente relacionado com o título. Início do Evangelho de Jesus Cristo. O terceiro ponto está na parte final do Evangelho, no capítulo 15. Versículo 39. O centurião, que estava em frente dele, ao vê-lo expirar daquela maneira, disse verdadeiramente, este homem era filho de Deus. E são estes os 3 pontos. Os 3 pontos do plano do Evangelho escrito por Marcos. É o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos agora deter-nos no terceiro ponto. Começamos pelo fim. Vou começar por ler a passagem do centurião. Marcos 15, 33 a 39. Ao chegar o meio-dia, fez-se trevas por toda a terra, até às 3 da tarde. E às 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Ao ouvi-lo, alguns que estavam ali disseram, está a chamar por Elias.
Um deles correu em beber uma esponja em vinagre, pô-la numa cana e deu-lhe de beber, dizendo: esperemos, a ver se Elias vem tirá-lo dali. Mas Jesus, com um grito forte, expirou. E o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, ao vê-lo expirar daquela maneira, disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Pedro tinha razões para deduzir que Jesus era o Cristo. E que razões tem este centurião? O centurião era um militar. Ele estava habituado a reconhecer a grandiosidade em homens nobres sentados num trono com altas patentes militares. Jesus não era nada disso. Jesus era um pobre desgraçado pregado numa cruz. Um sofrimento atroz. Como é que o centurião reconheceu que aquele homem era o Filho de Deus? E aquilo que, se nos determos no detalhe do Evangelho, aquilo que está escrito é: o centurião, ao vê-lo expirar daquela maneira, ou seja, a ausência de sinais, dos sinais de grandiosidade, para o centurião acaba por ser o grande sinal que lhe permite reconhecer em Jesus o Filho de Deus. A morte de Jesus é o lugar onde ele consegue reconhecer essa divindade. Ao contrário do tempo em que Jesus esteve no Jardim das Oliveiras, sozinho em agonia, que os discípulos adormeceram, este centurião está atento. Os discípulos adormeceram, o centurião está atento. Que é como quem diz, Jesus diz isso várias vezes, está escrito no prólogo de São João, não é? Jesus veio ao meio dos seus e os seus não o reconheceram. Ele que é a luz, as trevas, enfim. E a característica do centurião, aquilo que destacamos do centurião, é que ele consegue confessar a divindade de Jesus Cristo no meio da sua agonia, quando ele está o mais humilhado possível, a morrer diante de todos. E quando um soldado pagão consegue dizer isto, desta maneira, assim, esta afirmação ganha toda uma outra dimensão, todo um outro interesse. Porque, de facto, a cruz não é propriamente aquele cenário, não é propriamente o ambiente ideal para que um homem daquela importância, daquela magnitude, do ponto de vista social, militar, pudesse reconhecer em Jesus o Filho de Deus. O centurião reconhece em Jesus o Filho de Deus. E é Pedro quem reconhece em Jesus o Cristo, o Messias. E nós encontramos isto nos versículos 27 a 33 do capítulo 8 do Evangelho de São Marcos. Diz o seguinte: Jesus partiu com os discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, fez aos discípulos esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Disseram-lhe: João Batista, outros Elias e outros que és um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou-lhes. Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias. Ordenou-lhes então que não dissessem isto a ninguém. Começou depois a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei, e ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E dizia claramente estas coisas. Pedro, desviando-se com ele um pouco, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo-lhe: Vai-te da minha frente, Satanás, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Esta pergunta de Jesus é central
e ilumina tudo aquilo que está antes e tudo aquilo que se passa depois deste evento. Desde logo, do ponto de vista textual, esta pequena passagem está mesmo no centro do Evangelho de Marcos. Depois também do ponto de vista do conteúdo. Qual é então a intenção desta pergunta de Jesus? No fundo, Jesus quer fazer um momento de avaliação, assim como que o ponto da situação. Imaginemos Jesus a perguntar: em que ponto é que eles estão na manifestação da minha pessoa? Está a correr bem? Não está a correr tão bem? Está a ser eficaz? Estão eles a perceber e a deixar-se levar? Até onde é que eles já chegaram? Uma coisa era evidente para Jesus: a multidão ainda não tinha atingido o mistério dele ser o Cristo. E os discípulos? Já se terão dado conta de que eu sou o Messias? Terão eles já dado conta disso, uma vez que eles vivem continuamente comigo, dia após dia? E, na verdade, eles chamam-no de Cristo, através de Pedro, claro, que é como quem diz: ficam na primeira parte do título do Evangelho de São Marcos, Jesus Cristo. Eles não dizem Filho de Deus, dizem só Cristo. E Jesus manda-os não dizer nada a ninguém. Porquê? Porque aquilo que parece é que Jesus tem receio que eles só tenham percebido uma parte. Eles perceberam que ele era um Messias, mas um Messias humano. Será que Pedro também o toma apenas por um Messias humano? Será que Pedro e os discípulos são como a multidão? Ele terá compreendido isso intelectualmente, mas ainda não descobriu toda a profundidade deste mistério de Cristo. E é por isso que, a partir deste capítulo 8 de São Marcos, nós começamos a descobrir um Jesus que se revelará na cruz. Um Jesus que se dirige para Jerusalém para enfrentar o seu destino. Um Jesus que começa a falar abertamente do sofrimento. Porque a verdadeira questão que Jesus se coloca é: quando conseguirão os discípulos reconhecer em Jesus o Messias num homem sofredor, crucificado? Como poderá ele ser Deus Salvador dessa forma? A minha vida ganha sentido quando eu compreendo, percebo que fui criada por Deus, desejada e amada, sonhada por Ele. Quando no meu dia a dia o tenho presente em tudo, desde os mais pequeninos gestos, e quando percebo que o meu destino é o próprio Deus. Esta alegria do reconhecimento da presença de Deus na minha vida é um sentimento vivido por mim de uma forma muito, muito intrínseca, muito, muito especial, mas que é também sentida por outros, pelo meu irmão, pelo meu vizinho, pelo meu colega de trabalho, por paroquianos da minha paróquia, enfim. E de facto este sentimento reconhecido e partilhado é o que nos faz viver em comunhão, é o que nos faz ser igreja. Não posso guardar tudo isto para mim, não faz sentido. Portanto, é no criar de pontes, é na interajuda, é na oração uns pelos outros, é nesta vivência comunitária que somos verdadeiramente igreja. Por isso é muito interessante ver a quantidade de movimentos e de comunidades que existem. Muitos movimentos, sobretudo antes do Concílio Vaticano II, e depois o surgimento pós-concílio de tantas e tantas comunidades que vivem com carismas diferentes, muito próprios, porque de facto não somos todos iguais. Podemos dizer até que, independentemente do meu país de origem, da minha raça, do meu trabalho, da minha vocação, da minha diferença e da minha vida também materialmente diferente, eu tenho qualquer coisa que é igual à do outro. É a fé partilhada, é o sentimento de pertença, é de facto esta união. E é desta forma que podemos dizer que Cristo Messias não é compreendido por uma só pessoa, mas compreendido por muitas pessoas, cada uma à sua maneira, neste espírito de facto de suporte de uns pelos outros.
E esta boa nova do Evangelho é uma boa nova católica. Católica significa isso mesmo. Significa universal, significa que é para todo o mundo, para todos os povos, todos os lugares, de todas as culturas, de todas as geografias, de todas as cores e todas as raças. Isso mesmo nós podemos ver isto neste Evangelho. Por um lado, os judeus e por outro lado, os pagãos. Nós sabemos que no mundo judeu, numa evidência judaica, havia o povo de Deus, o povo judeu, e havia todos os outros e os pagãos. Os pagãos era uma coisa à parte, da qual era necessário defender-se. Muitos dos profetas do Antigo Testamento ensinam o povo deles a não se deixar contaminar pelos povos pagãos e que também habitam a mesma terra. Eu sou a Alessandra, sou do Peru, de Lima, e os meus antepassados eram moçicas. E também nós, a boa nova de Jesus, chegou tal e como está a chegar a todos os cantos do mundo. Ainda hoje, não haja um único centímetro quadrado que possa estar sem ouvir esta boa nova de Jesus, que é para toda a humanidade. E se esta boa nova de Jesus é para toda a humanidade, para judeus e pagãos, também é para mim, para Alessandra. Também eu ouvi esta boa nova de Jesus quando estava na catequese, quando eu era pequenina. Os meus pais também falaram-me de Jesus. E um dia, quando eu tiver filhos, eu quero também falar de Jesus. Porque esta boa nova é uma boa nova que transforma uma vida e pode fazer a diferença numa vida. Este Evangelho, esta boa nova de Jesus, é um caminho, é um itinerário, e às vezes para este caminho, para este itinerário, é preciso paciência. Eu sou Daniel, sou casado com Alessandra há 3 anos. E aqui há 5 anos a Alessandra veio para Portugal a fazer a segunda carreira. Nós nos casamos na altura da pandemia, no ano 2020, sem ter noção de que aquilo iria acontecer, pelo que não me foi permitido viajar com a Alessandra na altura como já tinha planejado. Fiquei no Peru e depois de quase 1 ano ela voltou para o Peru. Então, depois de analisar as possibilidades e ainda de ter voltado ao meu antigo emprego, convenceu-me a vir para a Europa para poder fazer o meu mestrado. Mas depois, quando chegamos, começamos a ver algumas dificuldades. Ainda hoje estou a estudar. O processo de legalização, como título de residência, não é sempre fácil, embora para mim tenha sido facilitado que uma vez que eu sou casado com Alessandra, ela já tinha dado alguns passos. Mas há um processo inicial em que eu vi sobretudo as facilidades e depois um passo posterior em que comecei a experimentar as dificuldades. E isso também é verdade no Evangelho segundo São Marcos. No Evangelho segundo São Marcos há um itinerário, há um percurso até o versículo 30 do capítulo 8. Descobre-se sobretudo um Jesus que é o Messias, isto é, um Jesus excepcional. É um Jesus que cumpre as promessas que Deus tinha feito a Israel. É um Jesus que corresponde às expectativas que o povo tinha sobre ele. Mas finalmente, Jesus vai fazê-los perceber que eles ainda não se tinham dado bem conta daquilo que era o Messias. É por isso que a partir do versículo 31
do capítulo 8 do Evangelho segundo São Marcos, Jesus vai levar os seus discípulos num caminho, num percurso de descoberta de um Messias sofredor. É um caminho em que Jesus, apesar de ser sofredor, ele é o Filho de Deus. Mas é um Filho de Deus cujo caminho passa pela cruz. Passa pelo sofrimento até a morte e a morte da cruz. E nós damos-nos conta que muitas vezes as pessoas ficam nesta primeira etapa. Querem só um Deus das maravilhas, um Deus espetacular, um Deus que cumpre. E depois, às vezes, há dificuldades de passar esta segunda etapa. É um Deus que propõe sofrimento. Propõe esta etapa de sofrimento, um Deus que quer revelar a sua glória na vitória sobre o sofrimento, na vitória sobre a cruz. Esses dois momentos serão, então, parte do nosso itinerário. Mas mais do que um caminho, um itinerário, um percurso, o Evangelho é uma iluminação. Ter os pensamentos de Deus. Eu explico. Recordemos ainda aquela passagem que temos vindo a repetir do capítulo 8 de São Marcos. Jesus começou depois a ensinar-lhes, depois de Pedro ter confessado que Jesus era o Cristo, diz o Evangelho, começou depois a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos. Começou a ensinar-lhes o caminho da cruz. Pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei, e ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E dizia claramente estas coisas. Pedro, desviando-se com ele um pouco, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, e temos um mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo-lhe: vai-te da minha frente, Satanás, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Ora, pouco antes, Pedro está dentro dos pensamentos de Deus. De repente, parece que saiu desses pensamentos. Ou seja, isto reforça esta tese de que o Evangelho é um percurso. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, é no fundo uma iluminação de Deus, é uma graça que ele tem naquele momento. Mas depois ele tem que fazer o caminho. Não basta esta iluminação. Ele tem que se deixar percorrer esse caminho deixando-se iluminar. É por isso que Jesus repreende Pedro: os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Agora estás a pensar por ti. Agora já não estás a pensar por Deus. Agora arrepiaste caminho. E no fundo, quanto mais aprofundamos a nossa entrega, o nosso estudo, a nossa leitura da Palavra de Deus, mais nos deixamos impregnar por estes pensamentos que são os de Deus, mais nos deixamos guiar cada vez mais intensamente pelos pensamentos de Deus. Olá, eu sou o Ivo e sou biólogo e faço investigação na Universidade de Lisboa. Neste momento estou a estudar de que forma os micro-organismos patogénicos afetam o envelhecimento, neste caso a evolução do envelhecimento. É um trabalho que já foi iniciado há cerca de 3 anos e estou convencido que para o ano já estamos em condições de tirar algumas conclusões relevantes. Começámos com uma certa expectativa sobre os resultados que iríamos ter, mas nem sempre as conclusões que nós tirámos era aquilo que estávamos à espera. À medida que os resultados dos testes iam aparecendo, tivemos que reavaliar as nossas expectativas, voltar a fazer observações e frequentemente voltar a ter novas expectativas sobre aquilo que nós pensávamos. E isto num processo contínuo, até termos uma conclusão que nós consideremos válida. Mas na nossa vida, muitas vezes fazemos o oposto. Tiramos conclusões sem passar por este tipo de abordagem, sem verdadeiramente nos questionarmos ou nos debruçarmos sobre aquilo que vemos, aquilo que sabemos. O que vos queremos propor com este percurso é desafiar constantemente a colocar uma questão e a dar uma resposta que implica uma escolha. E a questão é: quem é Jesus para mim? Ou seja, quem é que eu quero que Jesus seja para mim? Qual a importância que eu lhe quero dar na minha vida? E isto é um processo que não é suposto ser nem estático, nem parado, nem imediato, mas que vai sendo reavaliado ao longo do percurso. E estou certo
que este processo será tão interessante, quão importante vai ser a resposta final.